Bom dia, colegas. Vamos dar início ao nosso terceiro dia do Currículo Permanente de Processo Civil. E hoje temos a satisfação de receber aqui o nosso colega Paulo Mário Canabarro Troá Neto e o nosso colega também, Tiago Gagliano Pinto Alberto. Tiago é da Justiça Estadual, é da Vara da Fazenda Pública, da segunda Vara da Fazenda Pública da comarca de Curitiba. Já disse para ele que só por isso já tem uma afinidade grande conosco, né? E eu vou, vou fazer rapidamente a apresentação dos colegas, vou deixá-los com vocês. O tema de hoje é fundamentação das decisões judiciais dentro do contexto do novo Código de Processo Civil, que nós sabemos que foi um dos itens que mais teve modificação, e estamos nos deparando aí com alguns desafios nessa nova forma de fundamentar as decisões. De certa forma, estamos ainda resistindo a certas mudanças que o Código nos pede que façamos na nossa maneira de fundamentar. E eu vou lançar um primeiro desafio aqui para os nossos palestrantes, que eles, por favor, fundamentem a vitória do Trump lá nos Estados Unidos hoje, que assim já vamos começar a entrar no assunto de uma forma bastante interessante. Eu não sei se vocês chegaram a ver os noticiários, acho que uma boa parte deve ter visto hoje pela manhã o quanto os repórteres estão atônitos ainda lá com a notícia, com dificuldade, inclusive, de fazer uma análise do que levou a essa vitória, porque, de fato, foi surpreendente, né? Eles chamam de astonishing. Então, estou lançando aqui o desafio, vamos fundamentar a vitória do Trump nos Estados Unidos. Bom, o Paulo é mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele está lotado na primeira vara de Francisco Beltrão, resolveu que foi para o Paraná e lá ficou, gostou. E é professor assistente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. O Paulo tem escrito bastante sobre o tema da argumentação jurídica, da fundamentação das sentenças, e com certeza tem muito a nos trazer de luz em relação a esse tema e nessa perspectiva nova que nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Dr. Tiago Gagliano Pinto Alberto é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, pós-doutorando pela Universidade Católica do Paraná e pela Universidade de León, Espanha. Professor da Escola da Magistratura do Paraná, membro do Conselho Científico da mesma instituição e pesquisador do Núcleo de Pesquisa Jurídica, coordenando o grupo referente às motivações das decisões judiciais. Então, é outra pessoa que também está totalmente voltado ao estudo desse tema. Soube que é egresso de FOFOS já, né? Já andou fazendo FOFO também, os cursos de formação de formadores, assim como o Paulo também já teve a oportunidade de fazer. É professor da Escola da Magistratura Federal em Curitiba, a SMAF, coordenador do curso de Argumentação Jurídica ministrado nas Escolas da Magistratura dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Tocantins, e juiz de direito titular da segunda Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Então, eu deixo com vocês os nossos colegas e vou pedir licença, vou me sentar aqui na frente, se eu precisar fazer vocês pararem, assim, diminuírem a vontade de falar, porque nós temos que ter aí depois da segunda etapa dessa nossa manhã, nossa atividade prática, eu faço alguns sinais ali da plateia, mas deixo com vocês, tá? Obrigado. Quiserem falar de pé também. Vamos lá. Quer falar alguma coisa antes da Não, começar? pode começar. Posso? Eu vou pedir licença, vou falar de pé aqui, acho que fica um pouquinho mais fácil. Será que precisa do microfone ou não? Precisa? Tá gravando, né? Provavelmente. Tá. Alô? Tá dando? Tá saindo? Bom dia a todos. Eu queria agradecer inicialmente o convite que foi feito gentilmente pelo Dr. Paulo Canabarro, também a doutora Thaís. É um prazer conversar com vocês aqui sobre a questão que me é muito cara, que é a argumentação, que é a fundamentação de decisões. Já venho trabalhando esse tema há algum tempo, especialmente com colegas, né? Em especial lá na escola do Tocantins, na escola do Paraná, na escola aqui ali de Santa Catarina. E é bacana vir aqui pela primeira vez conversar com os juízes federais no TRF4, então, sobre esse tema. Eu atuo na Justiça Estadual, mas como eu estava contando com
para o Paulo e para a doutora Thaís, a minha intenção inicial era fazer um concurso para o TRF4. Então, muito provavelmente eu estaria, se tivesse sido aprovado, sentado com vocês aí. Ocorre que, durante os estudos, a minha esposa fez a minha inscrição no concurso estadual da magistratura do Paraná. Eu fui passando, acabei passando, daí fiquei por lá, mas já estava na Fazenda Nacional, a ideia era fazer para cá. Então, de certa maneira, eu me sinto em casa aqui, conversando com vocês sobre esse tema. Vou fazer uma exposição geral aqui sobre a argumentação, a necessidade de argumentar, por que exatamente nós necessitamos argumentar, para que nós possamos, aos poucos, fechar esse leque e chegar no ponto do artigo 489, que será objeto depois da análise do debate e também da exposição do professor Paulo, né? A minha ideia, então, é um ponto, criar mais dificuldade, aqui demonstrar as dificuldades atuais, muito mais do que apresentar as soluções. Esse é o ponto mais abrangente para que nós possamos demonstrar o que nós temos aí no dia a dia, quais são exatamente os problemas com os quais nós nos deparamos, o que a gente enfrenta, como a gente enfrenta esse tipo de problema, quais são as questões que são postas em voga, que são postas à mesa para que nós possamos decidir e como isso se adequa a esse Estado democrático de direito que exige cada vez mais não mais um princípio da fundamentação, mas o princípio da plenitude da fundamentação. E não qualquer fundamentação, uma fundamentação que se apresente cada vez mais racional e possa ser passível de controle, não só pelos órgãos jurisdicionais e quem está no seu entorno, como também pela sociedade. Por que isso acontece? Qual é o problema, né, que gera essa necessidade de argumentação de natureza racional, de argumentação que seja, cujo controle seja cada vez mais necessário para que nós possamos prestar de uma maneira mais adequada ao serviço jurisdicional, a nossa função. A minha ideia, então, é apresentar problemas aqui que girem em torno dos seguintes eixos: lógica, justiça e eficiência. Por que exatamente a lógica, a justiça e a eficiência não nos fornecem resultados ou respostas adequadas hoje em dia para que a gente possa chegar a uma conclusão do que seja uma fundamentação mais adequada, do que seja uma fundamentação mais razoável, do que seja uma fundamentação mais racional? Por que esses três eixos, isoladamente considerados, não são suficientes para que nós possamos, sob o ponto de vista da argumentação racional que hoje nos é exigida pela Constituição e também acumulada com o novo CPC, e, enfim, não só por isso, mas sob o ponto de vista teórico também, cada vez mais necessário? E por que isso gera a necessidade dessa argumentação? Então, eu vou passar pelos três eixos muito rapidamente para mostrar as deficiências desses eixos, quais são os problemas que são gerados por eles e que dificultam o nosso atuar diário. Começando, então, com a relação entre judiciário e a justiça. Qual a relação entre o judiciário e a justiça? Por que a relação entre o judiciário e a justiça é uma relação que se apresenta complicada, se apresenta não unívoca, se apresenta dissonante, se apresenta controvertida, né? Eu vou começar mencionando algumas escolas da justiça para mostrar para vocês como nós temos dificuldades de chegar a soluções que sejam o mais justo possível, as mais justas possíveis, as mais que se adequem a uma concepção de justiça, seja lá a concepção de justiça que nós tenhamos, seja uma concepção de justiça subjetiva, seja uma concepção de justiça objetiva, seja uma concepção de justiça positivista, positivista inclusiva, positivista exclusiva, libertária, pós-positivista, enfim, comunitária. Qual é exatamente o problema que nós temos com relação à utilização do parâmetro justiça para que nós possamos ter uma decisão justa? Muitas vezes a justiça se apresenta de uma maneira não coincidente com o que é visto como justo aos olhos da sociedade, aos olhos da lei ou aos olhos nossos mesmos de alteridade em relação ao cidadão. O primeiro caso que eu quero mostrar para demonstrar essa questão é um caso que ocorreu e que diz respeito a uma cultura multiculturalista, né? A influência de uma cultura multiculturalista no nosso ponto de vista decisório. Um caso que ocorreu na Índia, em que foi proibido pela justiça um ritual lá que se chamava o ritual do Rajasthan. O que era esse ritual do Rajasthan? Na Índia,
os jainistas, os que professam a fé jainista, eles têm um ritual chamado Rajasthan, em que a pessoa ela faz um jejum de alimentos sólidos, depois um jejum de líquido, até que ela vem a morrer. Então ela passa por um tempo fazendo isso, vai diminuindo o consumo de alimentos sólidos, diminui o consumo de alimentos líquidos, até que depois de um tempo ela morre. E esse é um ritual que é assistido por todas as pessoas que professam a fé, e é um ritual pavoroso, porque ele dura várias semanas, 2, 3 semanas, até que a pessoa venha a falecer. E não é só a falecer, assim, quando ela percebe que ela vai morrer, ela tem que se sentar, porque a ideia deles é que ela encare a morte de frente. Então veja só, senão não adiantou nada fazer nada disso, tudo isso. E aí então, até tem um caso bem curioso, e recomendo que assistam, um documentário que foi feito no Discovery Channel, em que eles acompanharam uma senhora, desde o momento em que ela decidiu passar pelo ritual, até os preparativos pós-passamento dela, o que fizeram depois com o corpo, o que aconteceu, e muito bem. E aí demonstra tudo o que foi acontecendo ao longo dessa experiência. Muito bem, o que aconteceu? Isso foi levado à justiça lá na Índia, e a justiça proferiu uma decisão condenatória proibindo, uma decisão proibitiva, melhor, desse ritual. E essa decisão proibitiva, ela se fundamentava em um valor que deveria ser considerado como um valor universalista, desconsiderando esse ponto de vista religioso deles, dizendo que o ponto de vista religioso deveria ceder o seu espaço a um ponto de vista universal, o que para a gente representa aquela discussão entre universalismo e particularismo, universalismo moderado, particularismo e relativismo. Muito bem. O curioso do caso é que, depois que foi proferida esta decisão, houve uma manifestação de milhares de pessoas na rua, sustentando, e esse aqui é um retrato da manifestação, sustentando que a justiça não poderia se intrometer nesse ponto de vista religioso. Se a pessoa decide morrer, ela tem que ter a autonomia de decidir morrer, independentemente de manifestação judicial a esse respeito. O ponto de vista universalista, portanto, de acordo com esses manifestantes, não poderia ultrapassar o ponto de vista da fé religiosa. E eu mostro esse caso só para começar um debate em torno do que seja o comunitarismo, que é uma das escolas da justiça, e com o qual nós temos que trabalhar para poder chegar a uma solução que nós compreendamos mais justa. Recentemente, aqui no Brasil, houve, não aqui no Rio Grande do Sul, mas do TRF4, salvo engano, houve um juiz lá no Paraná, federal, não sei se de repente está até aqui, que validou um julgamento que foi realizado dentro de uma aldeia indígena. Não sei se vocês ficaram sabendo esse caso. Entendeu? Está aqui? Esse juiz? Se tivesse aqui seria ótimo, seria bacana. Mas validou o julgamento que ocorreu dentro de uma aldeia indígena, dizendo o seguinte, que o comunitarismo que é praticado no ambiente da aldeia indígena deve ser considerado, inclusive, para fins de aplicação de pena, desde que essa pena, claro, não represente uma das hipóteses proibidas pela Constituição da República. Quer dizer, houve um comunitarismo reconhecido, houve um comunitarismo relativo, reconhecido porque ainda houve uma vinculação à Constituição da República. Eu não digo se deveria haver ou não deveria haver posicionamento do STF, nós conhecemos, acho que deve haver essa vinculação à Constituição da República, isso ficou bem manifestado no caso da delimitação da área Raposa Serra do Sol. Tem que haver a cultura comunitária deve ser obedecida? Deve, mas tem que haver uma vinculação à Constituição da República. Então, nós caímos nesse ponto de discussão entre o que é o comunitarismo adequado a ser reconhecido judicialmente e qual ou quais os seus limites. Se o limite da Constituição ou, em não havendo limite da Constituição, qual seria esse limite? Essa é a primeira das questões com as quais nós temos que decidir e que se demonstra como sendo conflituosa na relação justiça e aplicação dessa justiça. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma outra corrente da teoria da justiça, que é a corrente de natureza libertária. Uma corrente de natureza libertária que ficou bem famosa por conta de um caso que ocorreu na Alemanha, um caso verídico, que envolve esse cidadão aí, Arman Maivis, que ficou conhecido como canibal alemão. O que ele fez? Ele resolveu que ele queria propor uma experiência para quem quisesse passar pela experiência. E a experiência seria
ser morto e comido. Ser morto e comido. Ele não prometia nenhum tipo de recompensa financeira, nem nenhum tipo de recompensa de qualquer natureza. A única coisa que ele prometia é que a pessoa passaria pela experiência de ser morto e comido por ele. Acreditem vocês se quiserem, foram mais de 200 inscritos. Ele colocou esse anúncio num classificado e foram mais de 200 inscritos. Foi tanta gente inscrita e interessada que ele teve que fazer uma espécie de um teste seletivo, um processo seletivo. Então ele reuniu todo mundo lá na fazenda dele e foi conversando, entrevistando um por um. Então ele olhava para um e falava assim, esse aqui, acho que não, né? Muito magrinho. Esse aqui, deve ter sido o pensamento dele, muito gordinho, vai ver, não vai ser bom. Esse aqui, não sei. E aí, desses 200, ele conseguiu eleger os top 5. Assim, os top 5 que ele achava que tinha condição de passar pela experiência. E dos top 5, ele escolheu um. Essa pessoa que ele escolheu era, assim como ele, uma pessoa de formação superior, de nível superior, que estava alocada devidamente no mercado de trabalho, tinha um emprego fixo, tinha família, tinha tudo. E era uma pessoa estável na sociedade, não sei se psicologicamente, mas estável na sociedade. E apesar disso, resolveu passar por essa experiência. Muito bem. O que aconteceu? Ele matou a pessoa e congelou a carne e ia comendo aos poucos. Há até relatos de que a própria pessoa provou parte da sua carne antes de ser morta. Olha que coisa maluca. Muito bem. E aí ele fazia esse refogado aqui, que eu coloquei para vocês verem aqui. Ele salgava o filé desse cara, né? Bernard Brandes, que era um engenheiro de informática. Nada contra os engenheiros de informática, viu, amigo? Ninguém vai querer comer vocês aí. Com sal, pimenta, alho e noz moscada. E aí ele comia com croquete princesa, não sei o que é isso, croquete princesa, couve de Bruxelas e molho de pimentão verde. Aí é claro que chegou um dado momento, ele foi descoberto. Né? Ele foi descoberto quando ele já tinha comido cerca de 1/3 da carne desse engenheiro. E aí, claro, começaram a procurar, ver onde que estava a pessoa, não encontravam, até que encontraram o classificado e chegaram no Armand Maivas. E ele foi preso e levado a julgamento. Em primeiro grau, a tese que ele lançou foi uma tese de natureza libertária. Foi uma tese no seguinte sentido: olha, eu sou uma pessoa maior, capaz, o Bernard Brandes também era uma pessoa maior e capaz, e eu e ele resolvemos chegar a um consenso no sentido de que ele passaria por essa experiência. Por que que o Estado tem que se meter nisso? Por que que o Estado tem que se meter nisso? É uma discussão que envolve a vida, né? Primeiro, o valor que vem à nossa cabeça, poxa, mas como é que o Estado vai autorizar que alguém mate o outro? Né? Dando uma aula parecida com essa lá no Tocantins, me contaram que lá existe uma discussão com relação, não com relação à vida, mas uma discussão parecida com relação à lesão corporal. Foi judicializada a seguinte questão lá, vejam que interessante e que condiz com esse confronto entre teoria libertária e uma teoria da justiça que a gente possa compreender aplicável no caso. A pessoa participou de uma relação sexual sadomasoquista, se machucou, claro, daí essa pessoa foi processada pelo Estado. E aí, o Estado pode punir uma pessoa que machucou o outro em uma relação sexual sadomasoquista adulta, consentida? É a mesma questão aqui. Até que ponto o Estado pode se meter na aplicação da justiça quando as pessoas maiores e capazes chegam a uma conclusão do que elas têm que fazer ou do que elas querem fazer. Aqui, essa tese do Armand Maivas, em primeiro grau de jurisdição, até que colou. Não que ele tenha sido absolvido, não foi. Ele foi condenado, mas ele foi condenado a uma pena pequena, porque a justiça em primeiro grau, os jurados, consideraram essa argumentação relevante do que foi conscientemente celebrado entre eles. Em segundo grau, não adiantou nada, ele foi condenado à prisão perpétua. E tem duas coisas interessantes desse caso. A primeira delas é que na prisão ele virou vegetariano. E não só vegetariano, ele virou um defensor árduo contra o consumo de carne animal, generalizada. Até animais não podem. E a segunda coisa interessante, pessoal, e é aí que eu quero chegar, foi que a polícia alemã começou a se indagar. Poxa, por que 200 pessoas, 200 e poucas, salvo engano, 230 pessoas, se interessaram em ser mortas e comidas? E aí eles fizeram uma pesquisa. Há um dado oficial na Alemanha, então, indicando
quantas pessoas gostariam de ser mortas e comidas e quantos gostariam de matar e comer. E acreditem vocês quiserem, num mundo maluco como esse nosso aí, que elege até, né, o Trump como presidente dos Estados Unidos, a polícia alemã, e esse é um dado oficial, encontrou uma estimativa de 10 mil pessoas querendo comer ou serem comidos por outros. 10 mil pessoas querendo comer ou serem comidos por outros. Então aí, não está próximo da hora do lanche, mas se tivesse próximo da hora do lanche já seria uma coisa a considerar, né? Um dedinho assim, um pedacinho de mão. Na Alemanha. Esse é um dado oficial. E se é um dado oficial e se tem uma projeção dessa natureza, isso demonstra um traço comunitário. Então a questão é, este traço comunitário deve ou não deve ser considerado para que nós possamos emitir os nossos pronunciamentos decisórios? Nós temos teorias aí de todas as naturezas, né? Charles Taylor, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre, entre outros, aí sustentando que sim, que não, que mais ou menos, e aí vai. E aí vai. Mas esse é um primeiro problema que nos diz respeito. A aplicação de teoria libertária, a aplicação de teoria comunitária ou a aplicação de outra teoria que diga respeito à justiça. Agora, muito bem. Hoje em dia, não sei se aqui, mas hoje em dia está havendo, pelo menos em Curitiba, está havendo um movimento muito forte no sentido de uma coisa chamada lagartização. Não sei se vocês já ouviram falar disso, lagartização, que é uma das espécies das possibilidades de body modification. A pessoa resolve que ela quer ser um lagarto. Basicamente é isso. Resolve que quer ser um lagarto. Aí o que ela faz? Ela coloca ali olha para aquele primeiro cara ali na direita superior. Ele coloca ali um alargador na orelha, olha onde está o furo do nariz do cara, está do lado ali. Bota um monte de chifre, aquele chifre ali de teflon, acredite se quiser, a pessoa bota teflon na cabeça, e bota um monte de chifre ali. E também faz uma chamada tatuagem de olho. Tatuagem de olho, não sei se vocês sabem, mas ela foi uma coisa que foi descoberta na cadeia, né? Um preso queria cegar o outro, na história aconteceu assim, o preso queria cegar o outro, daí enfiou uma caneta no olho do outro. A tinta da caneta vazou e no dia seguinte o preso não estava cego e estava com a parte branca do olho azul. Então, a partir disso, descobriram que se jogasse um líquido na parte branca do olho, a parte branca virava da cor do líquido que você jogava. Então, por isso, aquele cara ali da esquerda está com os chifres dele e a tatuagem ocular, que inclusive é feita por tatuadores, não é feita por médico, acreditem se quiserem. E olha aquela moça bonitinha ali na parte inferior direita. Olha como ela era antes e olha como ela ficou depois. Ela se vampirizou, fez uma coisa chamada escarificação, que é uma das espécies de body modification, ou seja, ela deixou o dente como se fosse dente de vampiro, inseriu ali uma tatuagem de retina, fez essas coisas todas e ficou daquela maneira. Agora, muito bem, a questão jurídica, diga lá, meu amigo. Guardadas as proporções, só para dar conhecimento à Vossa Excelência, que aqui no tribunal, nós tivemos um caso, já faz uns 15 anos isso, um procurador regional da República que veio para a sessão com o cabelo moicano pintado de azul. Olha aí, imagina. Para quem gosta de processo penal, tem um doutrinador bem famoso no país, e é do Rio de Janeiro, o professor Afrânio Silva Jardim. Para quem não conhece o Afrânio, ele é um cara que ele sempre se revoltou assim contra o sistema. Ele tem o corpo todo tatuado, bom, não sei se todo, mas boa parte do corpo tatuado, e um momento de reflexão, né? E ele na verdade era um promotor que tinha o maior índice de condenação no tribunal do júri, porque ele tem assim a evolução do homem no braço, assim, então, e era um cara que não ia de terno e botava a beca dele, ia fazer sessão e enfim, cabelão, e era muito comum que o conselho de sentença muito mais prestasse atenção nele do que no que o advogado da defesa estava falando. Então, se for puxar por aí, na verdade ele tinha até um incremento na função pública, né, que ele tinha, né? Agora, muito bem, nós sabemos que o STF, há bem pouco tempo, decidiu que não se pode proibir um candidato com tatuagem de assumir um cargo público, certo? Nós sabemos disso. Agora, e se fosse aquela última moça ali, ó? Se fosse aquela última moça ali, se ela ingressasse aqui
se ela ingressasse aqui no concurso do TRF4 dizendo assim, olha, eu continuo a ser a mesma pessoa, o meu ser, aí no sentido aristotélico, né, não mudou, meu ser continua o mesmo ser. Eu continuo a mesma pessoa que pensa, a mesma pessoa que tem as mesmas opiniões, a mesma pessoa com as mesmas competências e habilidades, a mesma pessoa que é quem era. Por que eu não posso ingressar no concurso público, num cargo público? Porque eu sou feia? Ela argumentaria, diga. Não ia passar, obviamente, na perícia psicológica. Não ia passar na perícia psicológica. Tá, mas mesmo assim, o perito psicológico fazendo... Então, mas mesmo assim, a pessoa que faria o exame psicológico... Mas mesmo assim, a pessoa que faz a perícia psicológica, enquanto manifestação do Estado ali, ela teria legitimidade para isso? Para negar o ingresso da pessoa porque ela mudou a forma física externa dela, argumentando que se ela puder argumentar que a forma interior dela continua a mesma, o mesmo pensamento, as mesmas competências e habilidades, né? Será que isso... Veja, será que o Estado, seja lá na perícia psicológica, seja lá no examinador do concurso público, pode se intrometer nesse tipo de questão? E mais, pessoal. E mais, olha só, e ainda que a gente chegue à conclusão de que o Estado pode se intrometer nisso, será que a gente não está sendo induzido por uma questão chamada heurística de pensamento que está no ar, vamos dizer, e a gente acaba incorporando? Hoje em dia, um dos estudos mais interessantes que são realizados no que se chama neurociência aplicada ao direito, é até qual o limite em que nós somos convencidos por nós mesmos. Há estudos bem interessantes da neurociência que já demonstraram que até em decisões mais simples, você vai levantar, que horas você vai levantar, o que você faz, qual a primeira coisa que você faz quando você levanta? Você acaba de acordar e levanta. Você já tomou essa decisão em nível inconsciente pelo menos 7 a 9 segundos antes dessa decisão ser consciente. Todas as decisões, de acordo com esses estudos que são referendados aí mundialmente na neurociência, todas as decisões jurídicas ou de índole de razão prática, de dia a dia, elas são tomadas por nós mesmos a partir de projeções que nós temos de 7 a 9 segundos antes que ela se manifeste no próprio consciente. Agora, antes de eu falar isso, por exemplo, vocês já chegaram à conclusão se gostaram ou não do que eu falei 7 segundos atrás, 9. E a gente achando aqui que toma decisões conscientes. Não toma decisões conscientes. Esse é um ponto interessante de estudo no que toca à argumentação. Por quê? Como eu vou fundamentar, como eu vou argumentar que a minha decisão é consciente se eu já tomei essa decisão e eu nem sei como? E aí a neurociência fala assim, e mais, e não é só isso. Acontece que muitas vezes nós somos induzidos a tomar uma decisão pelo que está no ambiente ou por uma série de fatores. É o que quem estuda isso chama de heurística. E aí isso produz um resultado chamado de viés, um resultado enviesado, um resultado que não é o resultado exato que você acha que você está tomando. Então há estudos sobre um ponto de vista chamado assim, efeito flash. Esse é uma das heurísticas. O que é o efeito flash? Quando senta aquela testemunha na sua frente, ali, você olha para ela e fala assim, está falando mentira. Antes dela abrir a boca. Por quê? Pela aparência, pela forma como ela entrou mascando chiclete, entrou com boné, entrou com chapéu, já criou uma antipatia, já criou uma empatia em relação a você. Entre outros estudos. Há um estudo bem interessante chamado teste de atenção seletiva do juiz, em que você pode se focar sem saber em um determinado ponto e produzir uma decisão que você acha que é justa, mas ela é fortemente influenciada por um movimento heurístico, fortemente enviesada. Você já
tende muito mais a condenar uma pessoa, por exemplo, que já foi condenada pela opinião pública, do que absolvê-la. Você pode vencer o viés? Claro que pode. Nós somos técnicos e a gente sabe como é que faz. Mas a nossa tendência naquele movimento de 7 a 9 segundos anterior à decisão chegar ao consciente é mais de condenar do que de absolver. E vejam que interessante alguns dos estudos de testes seletivos. Vejam como nós somos enganados pela nossa mente. Eu vou apresentar a vocês 3 testes seletivos de atenção seletiva que foram realizados por quem estuda neurociência aplicada a questões gerais. Vejam se vocês conseguem resolver os 3 testes. Meu amigo, você me ajuda a colocar esse daí, por favor? Nesse primeiro teste, o que acontece? Vamos lá, eu vou explicando. Não, o primeiro. O de cima. Aí. Vamos lá. Pode rodar. Não, o de cima. Não sabe como é que roda? Só que em cima, o anterior. O anterior. Aí. Tem que ser na ordem, senão... Então vamos lá, o teste é o seguinte, eu vou mostrando para vocês aqui, ó. O teste é o seguinte, conte quantas vezes os jogadores usando camisa branca passam a bola de basquete. Quantas vezes o jogador de camisa branca, só de camisa branca. Quantas vezes? Tá. 15 vezes é o certo. Então quem contou 15, bacana. Só que você viu o gorila passando ali? Não viu o gorila? Então olha ali, vamos de novo, ó. Olha ali, ó. Olha ali. Passou um gorila no meio da tela, bateu no peito e foi embora. E algumas pessoas não viram. Por quê? Porque você estava focado em um ponto. E o nosso cérebro diz, você está focado, só isso importa. Você olha para uma prova, você olha para um documento, você olha para um depoimento e você formou a sua convicção, não importa mais nada, aquilo é o certo, aquilo é o justo. Vamos para o segundo, por favor, Ana. O segundo, vamos para o segundo. Olha como é que isso funciona. Vamos ver se agora se todo mundo... Quantas vezes os jogadores usando camisa branca passam a bola? Camisa branca. Vamos lá. Quantas vezes? 16. Vocês viram o gorila? Vocês viram o gorila agora, né? Tá. Mas vocês repararam que uma pessoa saiu da tela? Pois é, vê se uma pessoa... Olha só o que aconteceu. Você ficou focado no passe, no gorila, mas você não percebeu que uma pessoa saiu da tela. Um dos jogadores saiu da tela. Vamos ver de novo. Olha só. Uma pessoa saiu do jogo. Vamos ver isso de novo. Ali, saiu, ó. Saiu da tela e foi embora. Deu uma paralisada aí no vídeo, mas é isso aí. A pessoa saiu da tela enquanto o gorila estava vindo. Você estava com a atenção focada no gorila e nos passes. Não reparou que a pessoa saiu. Seu cérebro já estava acostumado com o gorila. Então você já estava focando a atenção nele. Então você já estava vendo um documento, uma testemunha, um depoimento. Mas você deixou de ver, por exemplo, alguma outra coisa. Você estava focado na forma como a testemunha entrou no que ela estava dizendo. Mas deixou de ver alguma coisa que você simplesmente não reparou. Vamos para o terceiro, por favor. E a outra heurística interessante. Como a gente pode ser influenciado por aspectos externos. Agora eu vou precisar do som, tá, Ana? Não sei se está com som. Então é o seguinte, aqui ó, vocês vão reparar, todos são atores, menos aquela mocinha ali. A questão é, sempre que toca a campainha, todo mundo levanta. Sempre que toca a campainha, todo mundo levanta. Olha lá, é a teoria da ovelha, isso daí. Chama teoria da ovelha. Lá vai.
After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Aí, o que acontece se nós tirarmos as pessoas do grupo? Vamos lá. Aí o médico começa a tirar as pessoas. Toca a campainha, vai todo mundo levantando. Ó. Tirou todo mundo. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? O que ela faz? Lá vai ela, levantando. She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who Chegou cara que não sabe de nada, não é ator. Have a Sabe de seat and nada. they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. O que será que o cara vai fazer? Por que você está fazendo? Por que você está levantando? Não sei, todo mundo levanta e também levanta. think she'll teach the new guy what to do? Lá vai o cara. Isso é o efeito externo. Essa é a heurística do efeito externo. Quer dizer, vamos lá, continua o teste, olha lá. Essa daí nem resistiu muito, né? Nem resistiu muito. Slowly but surely. What began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger. Daí ele vai explicar, né? Pennsylvania. Importante a gente pode paralisar, por favor, o vídeo pra gente. Pode parar. Tem um teste em psicologia comportamental parecido com esse, em que eles colocaram várias pessoas em uma sala e ao lado da sala estava saindo uma fumaça de incêndio. Todos eram atores, menos uma pessoa, menos uma senhora. Estava ali. 20 pessoas e uma senhora ali. E ao lado estava saindo fumaça. Claro que não estava pegando fogo nem nada, era só uma fumaça para ver quanto tempo a mulher demoraria para sair da sala. E bem, as pessoas que estavam ali, eram atores, estavam atuando como se nada tivesse acontecendo, vendo o celular, lendo livro, conversando, ignorando a fumaça. A mulher demorou, acreditem vocês se quiserem, mais de 20 minutos para sair da sala, que supostamente estava aumentando a fumaça e pegando fogo. 20 minutos. Essa é a heurística do efeito externo. Isso é o que acontece conosco, a forma como isso nos influencia, eventualmente, em uma tomada de decisão em que nós temos escutado o que aconteceu, visto o efeito na sociedade local. De novo, isso pode ser fundamental para a sua decisão? Claro que não. Você é um técnico, eu sou técnico, todo mundo é técnico. A gente sabe como se livrar disso. O problema é perceber que a gente consegue se livrar disso. Será que seria, então, a lei a solução? Nós sabemos aqui que a lei não é solução para muita coisa, né? Não é solução para muita coisa. Eu coloquei esse ponto só para discutir uma teoria, estritamente uma teoria que vem ganhando força atualmente. É a teoria do positivismo ético, lançada principalmente por um autor chamado Francisco Laporta, na Espanha. Ele sustenta que a lei, hoje em dia, ela deve ser vista como uma forma de estabilização de comportamento. Ele resgata o chamado mito do legislador racional para dizer o seguinte, que o mito do legislador racional, embora não seja perfeito, ele pode, assim como o precedente judicial, assim como, enfim, ele pode nos trazer uma estabilização de comportamentos. As nossas decisões devem ser as mais previsíveis possíveis, a partir de pontos mais previsíveis possíveis na lei. Então ele resgata, de certa maneira, esse chamado mito do legislador racional. Então, por isso que eu coloquei essa parte, para mostrar que, será que a lei é, de fato, produzida por um legislador racional? Vamos fazer uma análise vindo de fora para dentro, ou seja, do ambiente externo, do ambiente internacional para o ambiente interno nosso aqui. Vou dar exemplo de leis vigentes em vários países e depois das nossas aqui para mostrar como o nosso é ou mais ou menos racional. Na Irlanda, se você está em Cork, que deve ser um município, e vê um escocês, ainda é legal mirá-lo com arco e flecha
exceto no domingo. Não sei por que arco e flecha alguém ainda mira alguém, mas no domingo não pode. No Canadá, é ilegal tirar curativo em público. E também é proibido tentar aprender bruxaria. Né? Não é só aprender bruxaria, só tentar já é proibido. Nos Estados Unidos, no Alabama, apesar que agora, né, atualmente já não é muito parâmetro, mas é ilegal usar bigode postiço que cause risos na igreja. Quem usa bigode postiço? Na igreja. Pois é, mas não, se usar não pode usar na igreja, e se usar na igreja não pode causar riso. Mas o que? Vamos ver. Na Noruega é proibido castrar cães e gatos, assim como a qualquer outra espécie, inclusive os homens. Ainda bem, né? Ainda bem que não pode castrar. Colômbia, a primeira vez que a mulher tiver relações com seu marido, a mãe dela deve estar no quarto para testemunhar o ato. Para ver se deu certo. Freudiano, exatamente. Mas o que? Na França é proibido batizar um porco com o nome de Napoleão. Ô Napoleão, vem cá. Não pode. Na França não pode. E aquela que eu acho mais genial. Na Dinamarca, ninguém pode pôr em movimento seu veículo se houver alguém embaixo dele. Essa pessoa pode ser punida também. Me lembra um caso lá do Rio de Janeiro. Esse caso foi contado por um promotor de justiça. O promotor de justiça que atuou na situação. Ele me contou. O sujeito se desentendeu com a sogra dele. Ele se desentendeu com a sogra e deu várias estocadas nela com uma faca. Aí, muito bem. Aí ele teve dúvida se ela morreu ou não. Depois de várias estocadas no abdômen dela. Daí o que ele fez? Ele foi lá, pegou uma arma e deu 3 tiros nela. Daí ele teve dúvida também. Por garantia, ele pegou, levou ela para fora, jogou o corpo no quintal, passou o carro assim na frente, voltou e de novo. Pois então, essa senhora sobreviveu e testemunhou contra ele no júri. Lá, se não houvesse uma subsunção aí, né, claro, ele seria, se fosse na Dinamarca, ele poderia até sair do homicídio, mas olha aí, já seria condenado porque pôs o veículo em movimento com alguém embaixo. Agora, claro, pessoal, isso a gente está falando no exterior. As nossas leis aqui são mais racionais, evidentemente. Por exemplo, o projeto de lei 2285 de 2007, faltou um 0 ali, estipula pensão para amantes. Né? Só na minha vara tem um cara que divide com 4. Né? Lei Municipal de 1840, de 95, em Barra das Garças, Mato Grosso, criou uma reserva de 5 hectares na Serra do Roncador para pouso de OVNIs. Né? Coisa muito importante, afinal de contas, tem um aeroporto para OVNI lá. Lei do Pai Nosso na Bahia, há uma lei em aquela cidade que é Porto Seguro, qual? Ilhéus, e eles têm que rezar o Pai Nosso. Ótimo, bacana, mas para quem professa essa fé. Para quem não professa, está sendo obrigado por uma coisa que não deve ser feita. Né? Mas o que? Lei Municipal 3306, multa de R$500 aos donos de outdoor com erros de ortografia, regência e concordância. E claro, a mais genial, fraldas para burros e cavalos. Fraldas para burros e cavalos. Isso daí me disseram que já tem, na Bahia também já tem bastante, embora não tenha lei sobre isso. Em Juiz de Fora é um projeto de lei. Então, pessoal, lei não resolve o problema. Mas olha o ponto em que nós estamos. Nós estamos numa situação atual em que nós temos que considerar valores que estão para além, inclusive, da própria Constituição da República. Hoje em dia, nós temos uma competência muito mais alargada do que só a competência jurisdicional. Nós podemos, se chegarmos à conclusão, por exemplo, que uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, ela é inconvencional, ela não se ajusta a uma decisão, por exemplo, proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós podemos fazer um controle em caráter difuso da convencionalidade da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Veja se a nossa competência já não está mais alargada do que sempre foi. Veja se não está mais alargada do que sempre foi. Isso é difícil acontecer? Não. Nós temos situações de desajuste de rota entre decisões do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana. Um exemplo bem claro disso é a lei de anistia. A lei de anistia, o Brasil em breve será condenado, mais uma vez, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Supremo referendou a lei da anistia, sendo este um posicionamento dissonante da Corte Interamericana em relação aos demais posicionamentos, às demais leis que ocorreram aqui na América Latina, por exemplo. Outra situação como essa, crime de
Opa, me fugiu. O crime que é... Desacato, crime de desacato. Crime de desacato. Corte Interamericana de Direitos Humanos já pronunciou muitas vezes, já decidiu muitas vezes que o crime de desacato ele não se coaduna com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O Supremo condenou no crime de desacato. Você pode discordar disso? Pode. Você pode fazer um controle de convencionalidade também da decisão do Supremo Tribunal Federal. E mais, este é um dos vários problemas com os quais nós temos que lidar. Outro que nós temos que lidar... Opa, foi um a mais aqui. Não está funcionando... Aí, voltar. Decisões de caráter estruturante. Decisões de caráter estruturante. Por exemplo, aquela decisão em que eu tenho que adjudicar o direito e dizer como ele deverá ser implementado. Essa decisão, o nome dela, advém dos teóricos norte-americanos Owen Fiss, Mark Tushnet. E aqui no TRF4, nós temos talvez o primeiro dos exemplos dessa decisão que foi proferida, que é a condenação das empresas na bacia carbonífera, ali em Santa Catarina. Uma decisão que tem até um site, foi proferida, salvo engano, o desembargador pode me ajudar, mas em 92 ou 94, por aí, e vem até hoje sendo cumprida. Tem um site para acompanhar o cumprimento. Paraná, cidade de Loanda, nós temos lá uma contaminação muito grande do solo e também dos rios. Né? E a contaminação é tão forte que produz impactos na sociedade local que a gente não pode nem imaginar. Por exemplo, tem criança entrando na puberdade com 6, 7 anos. Eu nunca vi tanto maluco lá. Tem audiência de interdição, eram cerca de 20 por semana. Que a pessoa chegava a 40 anos de idade e ficava completamente alucinado, louco. Porque pela ingestão de metais pesados no seu corpo. Né? Imagina uma situação como essa em que você, numa ação civil pública, determine que seja descontaminado ou despoluído um solo. Ele vai, se descontaminar depois do trânsito em julgado? É claro que não. Situações como essa, decisões de caráter estruturante, nós poderemos ter uma sentença, as sentenças de vocês, a minha, cuja execução demorará 150, 200, 300 anos. O seu bisneto, se for juiz, talvez possa vir a trabalhar numa execução de uma sentença que você proferiu. Uma sentença como essa tem que ter uma argumentação diferenciada. Tem que ter uma argumentação que não se coadune simplesmente com a metodologia padrão com a qual nós usualmente trabalhamos. Decisões de caráter intermédias, aquelas decisões que são parte direito, parte política pública, que tem o que se chama de ablação diferida, postergada, em que o reconhecimento da inconstitucionalidade não é imediato após a sentença, após a decisão. Supremo Tribunal Federal, há um tempinho médio, reconheceu a inconstitucionalidade da lei de criação do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O que ia acontecer no segundo seguinte, porque nós sabemos que a jurisprudência do Supremo, ela prescinde para a ablação, para a retirada da norma do ordenamento jurídico, prescinde da publicação do voto ou da lavratura do voto ou a publicação do acórdão? Não. Um segundo depois da proclamação do resultado, a ablação já se deu. O que aconteceria no segundo seguinte, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei de criação no município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia? Seria o caos total. Ou então ela seria totalmente descumprida. Totalmente descumprida. O que o Supremo fez? Postergou a ablação. Uma decisão de caráter intermédio. Casos trágicos, teoria do débito moral, casos em que não se fala nem em casos difíceis. Essa distinção na teoria da argumentação já foi até superada. Caso fácil, caso difícil. Hoje em dia se fala caso fácil, caso difícil, caso trágico. E o caso trágico é aquele que simplesmente não tem solução. Há pouco tempo a CNJ monitorou uma situação que ocorreu muito no norte e nordeste do Brasil, em que vários juízes estavam deferindo alvarás judiciais para que crianças, numa idade inferior à constitucionalmente admitida, pudessem trabalhar. Qual era o argumento? Deduzido muitas vezes pela Defensoria Pública local. Era no seguinte sentido: a criança, representada pelos seus pais, vinha e falava assim em juízo: olha, eu não tenho como estudar. Eu moro a 50, 60, 70 quilômetros da escola mais próxima, não tenho como chegar lá, infelizmente não tenho como chegar lá, e tenho meus 10 a 20 irmãos, sei lá. Uma vez eu ouvi uma senhora que tinha tido 24 filhos. 24, imagina 24 anos dessa mulher grávida. E eu tenho meus 8, 9, 10 irmãos, e se a gente não trabalhar também, vai todo mundo morrer de fome. Então eu estou pedindo um alvará para pelo menos eu ter um respaldo judicial para poder trabalhar. Então você fica na seguinte situação: você flexibiliza a Constituição, um dizer, um comando do poder constituinte originário,
reconhecendo, então, uma questão que possa ter sido importante, mais importante do que o próprio comando constitucional, ou você dá forma, dá aplicabilidade a um comando constitucional, deixando para lá a situação fática de que a criança poderá morrer de fome? Em alguns casos, relatados aí ao CNJ, as famílias chegavam a tomar sopa de terra, porque não tinham o que comer, colocavam terra, um pouquinho de grama em cima e a terra faz ficar, não sei se vocês sabem, mas faz ficar doce, né? Faz ficar doce. Então, só que, claro, a pessoa não comia terra, mas ela ingeria o caldo com a terra e vários tiveram problema de saúde. Deveres laterais de cumprimento de contrato. Como é que você faz quando você descumpre um contrato cumprindo o contrato? Situação lá que ficou famosa do precedente do STJ, em que o STJ condenou uma concessionária porque ela vendeu o veículo, mas não produzia peças de reposição. Não produzia mesmo, só para veículos novos. Ela vendeu um veículo em estado de conservação ótimo, sem problema nenhum, só que ela não produzia peças de reposição. O contrato foi cumprido? Foi. Mas e aí? O que acontece? O STJ disse, não, peraí, foi cumprido no seu objeto principal. No seu objeto lateral, não foi cumprido. Tem uma violação à boa-fé. Um contrato cumprido, descumprido. Como é que você resolve uma situação como essa? Nosso pensamento tradicional, pessoal, nosso pensamento tradicional é tentar resolver essas situações com amparo em mecanismos argumentativos lógicos. Premissa normativa, premissa fática, conclusão. Embora existam 256 formas de silogismos, né? A gente utiliza uma delas e acha que só existe aquela. 256, sendo 80 válidas. Mas mesmo assim, a gente utiliza essa argumentação que se chama argumentação dedutiva. Só que nem sempre essa argumentação dedutiva nos dá resposta para esse tipo de questão que eu coloquei aqui para vocês. Nem sempre. Muitas vezes, a lógica muito mais nos engana do que ajuda a solucionar as questões. A gente pode achar uma coisa e a lógica mostrar que é justamente o contrário. Agora, muito bem. E olha só como raciocínios válidos podem se mostrar falaciosos. Deus é amor, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, logo Stevie Wonder é Deus. Um silogismo perfeito aqui, válido, sem problema algum, sem problema nenhum. Segundo, disseram-me que eu sou ninguém é perfeito. O cara é deprimido, né? Logo eu sou perfeito, já deu uma melhorada. Mas só Deus é perfeito, portanto eu sou Deus. Se Stevie Wonder é Deus, eu sou o Stevie Wonder, meu Deus, eu estou cego. Então, é um raciocínio sob aspecto lógico, válido, adequado, correto? Sim, sem problema nenhum. Mas ele tem um fundo de verdade? Ele tem um fundo de verdade ou não? E, na minha opinião, o terceiro, né? Que é o melhor. Maria preparou uma lâmina para analisar no microscópio. Depois de colocar a lâmina, não conseguiu ver nada. Quais podem ser os motivos disso? Maria é cega, né? Isso foi uma prova real do ENAD. Na última, agora, nós tivemos lá qual é a principal função do coração. Daí um dramático colocou assim, sofrer. Então, é isso aí. Então, pois é. Todos esses daqui estão na forma lógica adequada. Mas como que a gente enfrenta a questão da substância? Com isso, a gente percebe, pessoal, que nem a lógica e nem a justiça nos dão parâmetros adequados para que nós possamos chegar a uma argumentação adequada, mais próxima do correto. Vamos ver se a eficiência nos dá esse parâmetro. Imaginem vocês que acabou de ingressar uma ação lá no gabinete de vocês, dizendo o seguinte, em que vai ser publicado num boletim de uma entidade federal, né, uma reportagem depreciativa a uma pessoa. Então ele pede uma tutela inibitória, pede para você proibir a publicação dessa reportagem. O que você vai fazer? E aí pede antecipação, a tutela de urgência antecipada e incidental, ou antecedente, tanto faz. O que você vai fazer para poder saber se você defere ou não o pedido? Olha, é fácil, você vai olhar aquela situação e vai ver se Bzão é maior ou igual a Pzinho vezes D, dividido por I mais D elevado a N mais U menos A. Não ficou claro? Não ficou claro para decidir qual que é? Claríssimo, né? E essa é a versão padrão, porque ela tem variações. Essa é uma fórmula sugerida por Richard Posner, um dos autores da Escola Econômica do Direito, mais famoso, juiz federal norte-americano, em que ele sugere esse tipo de solução para enfrentar questões de eficiência. Só que vejam que mesmo nela,
mesmo nela, existem componentes subjetivos. Por exemplo, dano, ultraje, probabilidade desse dano ocorrer, o número de anos em que isso vai ocorrer. Não dá para você fugir de elementos subjetivos. Agora, esse caso é muito complicado, a fórmula é muito grande, né? Então vamos para um caso mais fácil. Imagine lá que um automóvel lá a serviço da União bateu num automóvel de um particular, aqui no semáforo da esquina, né? Para você decidir quem tem que pagar a quem, é também muito fácil, é só você aplicar aqui a chamada regra de Hand. Foi criada pelo juiz Leonard Hand nos Estados Unidos há um bom tempo, uma regra já centenária, em que ele delimitou uma fórmula para resolver problemas de responsabilidade extracontratual, segundo a qual Bzão deve ser conjugado com P vezes L, sendo B o ônus do cuidado, L o dano e a probabilidade do dano. Facílimo de resolver também, né? Para não dizer o contrário. Vejam que a eficiência, então, com isso eu quero comprovar, que a eficiência também traz problemas para que nós possamos resolver questões jurídicas. Ainda mais em um contexto como o atual, em que nós temos o artigo 489, que embora não seja uma pérola, né, ele não é a luz no fim do túnel, né, talvez ele seja o túnel, né, uma luz ainda não. Já nos apresenta a necessidade de fundamentar a fundamentação, de apresentar critérios de validade racionais da argumentação, elevando assim a fundamentação de um status constitucional a um status de um status de fundamentação a um status constitucional de plenitude da fundamentação, e influenciando até mesmo na matéria probatória. Se eu tenho um caso e profiro uma decisão em um determinado sentido, recebo outro caso completamente igual, profiro uma decisão num sentido completamente diverso, e as duas foram fundamentadas, as duas se coadunam com a Constituição. Mas não tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada aí. Ela não atende ao chamado princípio da imparcialidade argumentativa, que passa a ser exigido pelo artigo 489. E mais, se eu recebo um processo em que eu vou sentenciar considerando 5 documentos, 2 deles me convenceram e 3 não, antes do CPC, artigo 489, eu podia simplesmente falar que 2 me convenceram e pronto. Agora, princípio do livre convencimento racional motivado. Tenho que dizer, 2 me convenceram, 3 não me convenceram. Por que esses 3 não me convenceram? Também tenho que dialogar com as partes com relação a isso. São desafios atuais que demonstram, então, o seguinte, com isso eu quero encerrar. Seja o eixo da lógica, seja o eixo da justiça, seja o eixo da eficiência, se individualmente considerados, eles não nos levam a uma argumentação de índole racional. E essa argumentação de índole racional, ela passa a ser exigida de nós, porque nós não temos mais só o princípio da fundamentação para atender, nós não temos só o princípio do livre convencimento motivado para atender, nós temos o princípio da plenitude da fundamentação, do livre convencimento racional motivado, e que eles são oriundos da onde? Desta dificuldade que eu narrei para vocês. Seja no âmbito da aplicação de teorias da justiça, que podem gerar soluções que não são unívocas, que são dissonantes, que são, na verdade, bem abertas, seja a aplicação de mecanismos lógicos insuficientes para resolver uma determinada problemática, e seja a partir de mecanismos de eficiência que também são insuficientes para resolver uma determinada problemática. O que o nosso ordenamento está dizendo para a gente, para o juiz, na verdade, é argumente. E essa argumentação tem que ser lançada de uma maneira que seja passível de controle, e com isso eu volto ao início e termino, passível de controle não só pelas instâncias judiciais, mas também pelo cidadão em geral. O cidadão precisa entender como o juiz fundamentou a sua fundamentação. E como ele fará isso? A partir de critérios chamados de argumentação racional, que serão objeto, então, da análise aqui do nosso colega, Dr. Paulo, nessa segunda parte. Quero agradecer mais uma vez o convite e depois, claro, fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.